Quando eu cursei lá em 1994, no Hospital Naval Marcílio Dias, na Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, eu cursei enfermagem intra-hospitalar mesmo, né? Era cuidados de enfermagem, eram emergências clínicas, cirúrgicas, parte de legislação, muito intra-hospitalar. Só o estágio que eu falei que a gente fica, depois que termina o curso, para contemplar as horas vagas, horas aula, para nós podermos, inclusive, nos inscrever à época no Conselho Regional de Enfermagem do nosso estado, eram compatíveis. Inclusive, era a única escola de saúde das Forças Armadas que já formava você e você já poderia ser reconhecido pelo Conselho. Os outros do Exército, eles fazem curso de... eles chamam de pessoal de saúde, né? É o pessoal de saúde do Exército. Eles não tinham ainda carga horária, ainda não sei hoje, mas no passado eles não podiam fazer registro de Corém porque ele não era um curso completão. O nosso era completo, tanto que a gente podia trabalhar, inclusive, em outros locais, se pudesse, né? Se tivesse espaço de tempo na nossa vida militar. E a gente aprendeu intra-hospitalar. E aí, quando eu fui para Angola, eu descobri exatamente isso. Óbvio que eu gostava muito, sempre fui muito apaixonado pela área de saúde, então eu me interessava muito em pesquisar, estudar, fazer o melhor que eu podia, tanto que na época, né, eu fui primeiro colocado da minha turma no lado dos fuzileiros, que quando eu falei, eu fui o primeiro colocado, porque tinha os marujos, o pessoal da Gola, do Corpo da Armada, e os fuzileiros, mas cursavam juntos, só que eles eram classificados separadamente. Primeiro colocado foram 2 da Gola, primeiro colocado geral, e eu fui terceiro geral. Mas o terceiro geral e primeiro dos fuzileiros. Então, tanto que eu fiquei o mais antigo dos fuzileiros, naquela época. E gostava muito da área de saúde. Então, eu estudava muito. Tanto que quando eu fui convidado pelos oficiais para ir para a África, eu fui convidado porque eles sabiam que podiam confiar em mim, mesmo sendo cabo e mesmo sendo técnico em enfermagem, né? Porque um profissional da área de saúde, geralmente realmente era um cabo, mas eles tinham que convocar alguém, e era convocação. Se eles achassem que eu não pudesse ir, não estava no nível que eles quisessem, eles podiam convidar um outro profissional de outro quartel para ser destacado no quartel de lá. E eu descobri em Angola que era muito fraca a nossa formação na parte de trauma, né? Na parte de pré-hospitalar, porque realmente a gente utilizou o pré-hospitalar muito. Que a gente não tinha hospital, a gente trabalhava realmente no meio do nada. A gente viveu em barraca de 6 homens, que era uma barraca de 10 homens, mas moravam 6, né? Eram 2 triliches, né? Ou 3 biliches, para morar dentro das barracas durante 6 meses, dentro de um acampamento na África, em Angola. Quando eu voltei, eu comecei a estudar mais, pesquisar mais, querer saber mais. Fui chamado para fazer o curso de sargento em 1998. Não mudou muito o sistema de aprendizado, né, de quando eu fiz 94 para 98, ou seja, eu reforcei aquilo que eu só tinha aprendido em 94, com algumas habilidades a mais que cabiam ao técnico em enfermagem, que na época tinha separação de auxiliar de enfermagem e técnico em enfermagem. Então, eu só fui fazer o curso como se eu estivesse fazendo um upgrade de classe, né, saindo de auxiliar para técnico e saindo de cabo para sargento. E mesmo assim, a parte de trauma ainda era muito... Não sabia ainda eu naquela época, mas era muito deficiente. 98 servi de lá, voltei para o batalhão de engenharia, fiquei até 2003. 2003 fui para Salvador, servi no Rio de Janeiro, Salvador na Bahia. Fiquei mais 4 anos e quando eu voltei para a Ilha do Governador, servir no batalhão logístico de fuzileiros navais, que tinha uma companhia de saúde lá, só para o pessoal da área de saúde mesmo. E a gente trabalhava entre si, fazia muitos... a gente entre si ficava tentando se checar, né, para ver como é que estava o nosso aprendizado, fazia muitas missões, era o tempo todo, a gente era toda hora chamado para um quartel diferente para fazer muitas missões, então o estudo era menor do que as missões que se tinham, ou seja, eu não vou dizer que justificava, porque cada um procurava o seu conhecimento como pudesse, mas em grupo a gente não conseguia se revalidar, a gente não conseguia se capacitar mais, né, tinha que ser separadamente. E quando eu voltei para o Rio, eu conheci um pessoal fora do quartel que ministrava curso de atendimento pré-hospitalar de 260 horas. E eu fui me capacitar nessa empresa, pagando do meu bolso. Fora da Marinha? Fora da Marinha. Logo que eu terminei esse curso, ele me deu 260 horas de carga horária, foram muitos meses de curso, né? Apareceu uma oportunidade, porque muitos ainda não tinham se inscrito no Corém, não tinha obrigação na época do militar enfermeiro da área de saúde ter registro de enfermagem, porque o militar não tinha necessidade de fazer esse registro obrigatoriamente. Hoje já existe a obrigação para o conselho de cada região, né? E eu tinha, desde quando eu me formei, eu queria ter a profissão e ser um profissional, né? Inclusive eu pagava anuidade, né?
A gente pagava anuidade para não receber nada, porque a gente pagava anuidade para trabalhar no quartel. E o quartel não te pagava mais do que pagaria. É um exemplo. Tirar do próprio bolso. Exato. Como, por exemplo, eu vou dizer, cabo. O cabo recebe salário de cabo. O sargento recebe salário de sargento. Eu inscrito no meu conselho de ética, no conselho de classe, eu pagava e não era ressarcido pela Marinha. Não interessa se você está pagando o seu conselho de classe, é obrigação sua, né? E existem outras formações que são os especialistas de outras áreas, aviônica, engenharia. Eles se inscrevem, não sei nem se tem conselho de classe, né? Deve ter, obviamente, de aviação, de engenharia eu sei que tem, mas se eles escreviam também, se eles se inscrevessem nos seus conselhos regionais, os conselhos de classe, eles não recebiam da Marinha. A Marinha pagava o salário dele, não interessa se você está inscrito ou não. Então, na época, eu não era obrigado. E apareceu a oportunidade de abrir o primeiro curso de enfermagem operativa da Marinha para a Armada e para os fuzileiros. Abriram 7 vagas para a Armada e 3 para fuzileiros. Eu não vou dizer isso agora, vou melhor até me corrigir. Abriram 10 vagas e os requisitos eram estar apto nas condições de saúde, apto nas condições físicas e estar inscrito no Conselho Regional. E eu estava. Dentre todo o pessoal da minha companhia de saúde, eu era um dos poucos que estavam inscritos. Então, eu dei meu nome para fazer o curso e fui chamado. Então, eu participei da primeira turma de enfermagem operativa da Marinha do Brasil no ano de 2007.